Ganhar ou perder, todos os dias nós estamos aí dentro dessa roda que gira, que não para o tempo todo, que se chama tempo. E nesse tempo nós passamos por coisas na nossa vida que ganhamos, perdemos, entendemos, não entendemos. Mas como de fato viver uma vida pensando sempre assim, eu nunca perco, tudo para mim é lucro, tudo para mim está dentro de um propósito. Como entender ser sempre vitorioso? Como pensar, como agir e olhar para as nossas vidas e identificar que algumas coisas nós não estamos perdendo. Deus está fazendo algo dentro de um propósito, dentro de uma direção, dentro de algo grande e poderoso. Então, hoje nós vamos entrar dentro de um texto especial e entender que tudo é lucro, tudo é vitória, mais que vencedor. Quando a gente pensa nessa palavra mais que vencedor, a gente entende que apenas ser vencedor não basta. Quem é vencedor? Quem entra num ringue, quem entra numa partida de futebol, quem entra numa disputa, quem sai da posição de inércia e procura fazer alguma coisa. Só que na cabeça de algumas pessoas, às vezes perder uma partida pode não significar não ser o vencedor. Eu já disse aqui em lives anteriores que numa Olimpíada, há muito tempo atrás, uma pessoa chegou em último lugar ali, já estava cheio de cãibra, cambaleando tal, e para ela não importava chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Para ela importava cruzar a linha de chegada. Então existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender que nós somos vencedores em todo o tempo. Então hoje eu vou falar sobre mais que vencedor. Aquele texto que chama tanto a nossa atenção e faz a gente refletir todo dia e deixar de reclamar de algumas coisas que saem da nossa vida e sempre agradecer e se imaginar como alguém mais do que vencedor. Então hoje eu vou falar sobre isso, mas quero orar aqui, começar o nosso dia na nossa oração nessa manhã para que Deus guarde a nossa vida e nos dê um dia espetacular. Obrigado, Pai, por essa manhã. Graças te damos porque não somos nós que estamos dizendo, mas a sua palavra nos enxerga como mais do que vencedores, porque para ti não basta apenas ser vencedor. Muitas pessoas nesse exato momento estão vencendo em alguma área da vida, mas nós, segundo o seu olhar, segundo a sua identidade, segundo o seu modo de agir, precisamos nos enxergar como mais do que vencedores. Mas como ser mais do que vencedores? Vivendo de qualquer maneira? Continuando a vida da maneira como ela é e como ela está? Não. Então hoje nós vamos entender isso, que o teu Espírito Santo possa trazer para a nossa mente a revelação que precisamos para seguir essa jornada de mais do que vencedores todos os dias. Tira das pessoas que estão aqui nessa live ou que vão ouvir essa mensagem hoje a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a frustração, a angústia ou algo que está limitando essa pessoa e faça ela olhar para dentro de si e ver que não é ninguém. Por causa das vozes contrárias, das pessoas que estão ao seu redor, que possamos nos enxergar como Deus nos enxerga a cada dia, como mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, muito obrigado. Mais uma vez estamos aí fechando uma semana de palavra, uma semana abençoada, onde Deus tem nos ensinado a cada dia. Muitos testemunhos têm chegado aí no direct e também lá no Instagram. Então hoje nós vamos pegar esse texto e vamos falar por que mais do que vencedor. Por que tem coisas na minha vida que eu identifico que perdi, outras eu identifico que ganhei, mas como caminhar a cada dia e falar assim, eu perdi? Não, sou mais do que vencedor. E isso não deu certo da maneira como eu pensava? Não, sou mais do que vencedor. Como caminhar dessa maneira? Vamos pegar um texto, vamos refletir sobre esse texto e vamos viver esse texto. Romanos 8, de 37 a 39. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Então olha aqui, não tem como ser mais do que vencedor de qualquer jeito. Não tem como ser mais do que vencedor à sua maneira, à minha maneira. O texto nos apresenta algo claro, que nós precisamos seguir, que nós precisamos reter, que nós precisamos agir em cima do que está escrito aqui. Em todas as coisas, em todas significa o quê? Algumas. Meu relacionamento, meu filho, minha vida financeira, minha saúde, minha vida emocional. Em todas significa em todas, mas espera aí. Em todas como? A minha maneira? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas ser vencedor já basta. Por que ser mais do que vencedor? Porque se nós estivermos nele, não tem derrota. Se nós estivermos nele, a morte é lucro. Se nós estivermos nele, a perda pode ser um livramento. E aqui está dizendo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores no meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peraí, tá se sentindo sozinho? Tá se sentindo perdedor? Tá achando que algumas coisas na sua vida não estão caminhando da maneira correta? É porque essa passagem, essa palavra aqui, de repente ainda não encontrou a sua vida. Arthur, o quê? O amor de Deus. Então, a gente precisa voltar um pouco em João capítulo 3, 16, que é o texto mais falado, mais conhecido. Arthur, nunca li a Bíblia, mas já ouvi falar muito em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já está dizendo, por amor, Deus deu Jesus, eu preciso acreditar nele, me aproximar dele, e aí eu pulo de João 3,16 e venho para Romanos 8,37. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio. Ele precisa estar no meio do nosso relacionamento. Ele precisa estar na nossa caminhada. Quando ele está no nosso relacionamento, na nossa caminhada, sai a mentira, sai o pecado, sai a pornografia, sai a prostituição, sai a vantagem indevida. Todas as coisas que estão erradas precisam sair porque ele está no meio. Então, quando ele está no meio e alguma coisa sai da nossa vida, não é para que a gente tenha uma perda, e sim para que a vitória dele possa chegar. Então, quando a gente pega esse texto e entende assim, eu estou convencido que nem a morte nem a vida. Então, peraí, se eu morrer, a morte não pode me separar do amor de Deus. Se eu estou vivo, a vida não pode me separar do amor de Deus. Mas eu preciso aceitar esse amor. Eu preciso compreender esse amor. É muito fácil as pessoas falarem para mim, Jesus te ama, mas se eu não experimentar? É como uma pessoa que começa a beber, começa a fumar, começa a usar droga. Toma essa cerveja aqui, toma esse vinho, experimenta essa maconha aqui, cheira esse pó. Isso aqui vai te deixar assim, mas se você não experimentar, você não vai sentir exatamente o que aquilo pode causar na sua vida. Não adianta a pessoa falar Jesus te ama e você falar eu quero experimentar esse amor. E quando você experimenta esse amor, não existe mais derrota. Mas dentro da sua visão você pode ter tido alguma derrota, mas ele está dizendo, estou convencido, nem morte nem vida. Anjos me protegem. Se anjos não me protegerem, continuo sendo vencedor. Demônios querem me impedir, mas mesmo o demônio tentando impedir, atrapalhar minha vida, eu continuo sendo vencedor. Como? Por meio daquele que me amou. O presente, por que hoje? Eu estou afastado. Esquece isso, tu não está afastado. Eu estou no Evangelho há mais de 25 anos, né? E não tem como, né? 25 anos você faz muitas análises de pessoas que
estavam na igreja, hoje não estão mais, caminhavam com Jesus. E eu cheguei a uma teoria minha que você pode não acreditar ou pode não aceitar. O texto está dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem recebeu esse amor não tem como se desviar. Tô dizendo eu. Arthur, mas eu conheci alguém que estava lá na igreja, ele saiu. Ele não experimentou o amor. Eu vou falar para vocês. Eu experimento esse amor todos os dias. Quando eu olho e falo, por que Deus me formou, me colocou aqui? Por que a cada dia eu quero aprender mais sobre Ele para passar para as outras pessoas, para que as pessoas saiam daquela página de escravidão, daquele momento de dúvida? Eu vivi na minha vida um tempo assim. Como eu disse, há mais de 25 anos caminhando com Jesus, mas os meus 18, 17, 16, eu caminhava por uma vida sem saber o que fazer, sem para onde ir, sem um sentido, se eu morrer, para onde eu vou. E eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão assim, não têm a certeza de nada. Só que o amor que está dizendo aqui, em Romanos 8,37, diz que você nunca vai perder. Morreu? Vitória. Ah, tô tendo um problema? Vitória. Porque Ele conhece todas as coisas. Se eu estou nele, eu sou mais que vencedor. Não adianta olhar para mim. Imagine as pessoas olhando para Jesus, sendo castigado, coroa de espinho na cabeça, e todo mundo falando, ué, mas esse daí não é o Filho de Deus que veio na terra por amor? E Deus está simplesmente, não está preocupado com o que os outros estão falando. Deus está falando, esse daí que vocês estão vendo humilhado na cruz, que foi chicoteado, que está absorvendo todo o pecado da humanidade, é esse aí que é mais do que vencedor. Porque nós estamos muito presos, né, às coisas terrenas. Ah, mas carro novo, casa nova, tá dando tudo certo, é mais do que vencedor. Tá morando, tá tendo dificuldade de pagar a conta, aquilo não é mais do que vencedor. Esqueça isso. Nada pode te separar ou me separar do amor de Deus, nem presente, nem futuro. Ai, hoje eu tô aqui preocupado porque eu não estou na igreja, tal, não sei o que. Busque esse amor que está em Deus e se enxergue como mais do que vencedor, porque se você ficar dependendo da opinião dos outros, você vai para uma empresa, depende da opinião dos outros. Você vai para uma igreja, depende da opinião dos outros. E Deus está falando, a opinião que eu tenho acerca da sua vida é que você é mais do que vencedor. Só apenas se aproxime. Sai o texto aqui, 39. Ele é o que eu preciso e o que você precisa. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peraí, o amor de Deus só basta? Não, o amor de Deus precisa encontrar o Filho dele para que esse amor seja completo. Então pensa, Deus amou o mundo e deu seu Filho. Ah, eu quero o amor de Deus e não quero o amor de Jesus porque eu não acredito em Jesus. Aí você não pode ser considerado como mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é receber o amor de Deus por Cristo Jesus e alguma coisa saiu da sua vida, é vitória. Você morreu em Jesus, é vitória. Tá passando um problema de saúde, dificuldade, é vitória. E aí vem a música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa canção é uma canção perfeita porque quem vai separar a minha e a sua vida? Ninguém pode fazer. Não tem demônio, não tem anjo, não tem pastor, não tem líder, não tem missionário, não tem apóstolo. Ninguém pode te separar desse amor. Agora, você precisa se aproximar desse amor. E o amor se chama Jesus. Vamos fazer o seguinte, faça esse teste. Arthur, há muito tempo eu resisti. Há muito tempo eu escuto as pessoas falar, mas eu não consigo. A gente faz tanto teste na vida. Eu vou fazer um teste para uma entrevista de emprego. Vou fazer um teste no relacionamento. Por que não faz o teste de andar com esse amor chamado Jesus? Quer saber? Eu vou agora tapar os meus ouvidos para tudo aquilo que falaram mal de Jesus ou da igreja e vou fazer o teste. Se tua vida não mudar, tua vida não vai mudar de outra maneira. Porque esse texto diz que nele não existe derrota.
Aí você vai falar, Arthur, mas os apóstolos morreram crucificados de cabeça para baixo, decapitados, enforcados. João Batista perdeu a cabeça. Tu acha que isso daí é considerado derrota? É por isso que eu digo que estamos às vezes muito presos nas coisas que acontecem na nossa vida em detrimento do pensamento das outras pessoas, e Deus não está nem aí. A preocupação de Deus é: você está me amando? Esqueça. Está me amando? Está caminhando comigo? Esqueça as suas aparentes derrotas. Eu olho para a sua vida e te vejo como mais do que vencedor. E o texto é tão claro, né? Olha como ele olhava para... Olha a imagem que Paulo está tendo dele mesmo e passando para o povo lá em Romanos. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas espera aí, quem me amou entregou a sua vida por mim. Como é isso? Eu te amo, vou morrer por você. Como é que a gente vai perder? Como você vai perder se você está diante de alguém que entregou a sua vida por você? Aí você olha, mas isso é difícil, aquilo é difícil. Nada é difícil, não existe mais derrota. Mas então como é que é isso? Ande colado com o amor. E o amor se chama Jesus. Quero orar pela sua vida, para que essa mensagem hoje fique no seu coração o tempo todo. Mude a mensagem que está na sua mente acerca da sua própria vida. Estou distante do amor, posso ter derrotas. Posso olhar para as coisas que estão ao meu redor e falar: aqui eu perdi, ali eu perdi, lá eu perdi, aqui eu perdi, mas nele não existe derrota. Por quê? Porque morreu é lucro. Tá com uma doença, Deus pode trazer um milagre. Mas tudo no amor. Aí pensa comigo, poxa, eu estou doente e é uma doença incurável. Mas você está no amor? Se você morrer, você vai estar com ele. Então tudo é lucro, tudo é vitória. Pense nisso. Paulo entendeu, viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele não estava preso apenas às coisas dessa terra. Muitas pessoas às vezes sofrem diariamente, sabe por quê? Porque elas ficam presas às coisas da terra. Eu preciso ganhar, conquistar, eu preciso crescer, tal, mas vai acabar. Imagine, é o que eu sempre falo de algumas pessoas que às vezes se envolvem com corrupção. Eu fico pensando, o que deve passar pela cabeça de um homem corrupto? O que é a corrupção? Desviar dinheiro da merenda, pegar um dinheiro que não é meu, ganhar muito dinheiro em prol de uma coisa ilícita, achando que vamos lá, se a vida fosse durar para sempre, entre aspas, valeria a pena, né? Roubei e vou viver eternamente às custas do roubo que eu consegui fazer, mas vai morrer e aí vai ter que prestar conta. Aí imagine, rico e o Lázaro. Rico foi para o Hades, lugar de choro e ranger de dente. Lázaro foi para o seio de Abraão e não tinha conexão entre os abismos. Então, o que adiantou aquele rico viver uma riqueza na terra, sendo soberbo, não ajudando ninguém, fazendo tudo errado? E aí depois de morto, não, agora eu quero dar todo o meu dinheiro, mas eu quero ir para aí. E aí Jesus fala para ele, não tem conexão entre os abismos. Tudo que nós precisamos fazer é aqui na terra. E hoje nós estamos moldando a nossa mente para entender. Perdeu o emprego, está com Cristo? É vitória. Está com uma doença? Com Cristo é vitória, porque Ele pode curar. O único que pode curar é Ele. Se Ele não curar, eu estou com Ele. Está sem dinheiro? É vitória, porque de repente você estava tendo um dinheiro ilícito e agora Ele está preparando a sua vida para algo novo, fiel, algo que vai ter um fundamento. Então vamos parar para pensar um pouco. Em Cristo não existe derrota. O texto diz, é claro. Só que esse amor que está em Cristo Jesus precisa entrar na minha e na sua vida. Então, se você está aqui e nunca recebeu esse amor, o momento é esse, de receber esse amor. Só que eu quero fazer uma oração hoje diferente. Sexta-feira é uma sexta-feira diferente. Eu vou orar aqui. E você que está aí nessa live, caminhando, na academia, na condução, vai fechar os seus olhos e vai fazer essa oração aí. Não precisa falar, se você estiver no Uber ou em algum lugar, não precisa falar. Mas se o teu coração queimar, repita essa oração comigo.
E essa oração diz assim: Pai, obrigado por esse dia. Eu não sabia que esse amor que morreu lá na cruz foi por mim. Mas hoje, através da sua palavra, eu aprendi que quando o amor de Cristo está em mim, não existe derrota. Mesmo que eu perca alguma coisa, eu preciso me enxergar como mais do que vencedor. Algumas coisas podem não estar dando certo, mas eu quero estar em Cristo. Eu quero declarar que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Ninguém pode salvar a minha vida. Só salva a minha vida quem morreu por mim e ressuscitou. Então hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quero fazer esse teste. Já testei tantas coisas que deram errado. Por que não testar? Receber o amor que me enxerga como mais do que vencedor. Que sabe que se eu morrer hoje, eu tenho vitória. Que sabe que se eu perder o meu emprego, eu tenho vitória. Que sabe que se a doença vier, eu tenho vitória. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele tirar a minha vida, Ele é Deus. Mas eu não quero mais andar afastado do amor que se chama Jesus. Por isso eu confesso a Ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, transforma a minha vida, me convence a cada dia que eu preciso ser um homem e uma mulher melhor, que eu preciso ser um filho, um pai, que o Espírito Santo seja o meu guia a cada dia. Mas a partir de hoje, eu ando com esse amor que me torna mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entende que a partir de hoje você quer andar como mais do que vencedor, esse é o momento de você pegar o teu celular e digitar: estou andando com Jesus, estou andando com o amor, sou mais do que vencedor, não existe derrota. Qual é o texto que você vai colocar aí? Você escolhe. Sou mais que vencedor, não existe mais derrota, Jesus é o meu Salvador, quero caminhar com Cristo. Tudo isso, experimenta, vai ser a maior experiência da sua vida. Arthur, por quê? Porque Ele te conhece. Ninguém te conhece mais do que Jesus, e a gente às vezes quer dar mais voz a pessoas que estão ao nosso lado, que quem colocou na terra foi Jesus. Peraí, eu escuto você, mas não vou escutar Deus. Olha aí, estou andando com Jesus, sou mais que vencedor. Estou andando com Jesus, sou mais que vencedor. Não existe mais derrota. A tua mente precisa funcionar assim. Arthur, mas eu perdi. Ué, mas você está em Cristo? Não perdeu. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você e o que nós precisamos. Então hoje, na sexta-feira de manhã, você saindo com uma expectativa para o trabalho, ou você que está em casa, na academia, sua vida não vai ser mais a mesma, porque você vai caminhar com o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando você não tem medo, você vai em direção a um propósito. E o propósito traz sobre a sua vida plenitude. Estou feliz, sou grato, tenho Deus no meu coração, não existe mais derrota. A sua mente precisa entender e funcionar dessa maneira. Tudo que vem na sua vida, você estando conectado com o amor, não é derrota, porque o texto está dizendo: em todas as coisas são todas as coisas. Eu perdeu aos olhos humanos, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Os discípulos entregaram a sua própria vida por amor. Pedro, Tiago, João, Lucas, todos eles não estavam preocupados como eles iriam morrer, ou aonde eles iriam comer, ou o que iria acontecer. Eles estavam no amor, e pelo fato de entender isso, eles foram até o fim no cumprimento do propósito que Deus tinha determinado. Então, a todos vocês que hoje declararam: Jesus é o meu Salvador, não existe mais derrota. Entenda, não é blasfêmia, eu não estou falando nada do que a palavra não diz.
Se a tua mente entender que tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus, porque você está conectado em Jesus, não existe mais derrota. Tentei fazer uma coisa aqui, deu errado, mas eu estou em Jesus. Ele quis que não desse certo. É vitória. Viver assim é viver tranquilo, calmo e certo de que Deus pode todas as coisas. Nós precisamos acreditar e caminhar nele. Então que essa mensagem abençoe a sua vida. Estamos de volta na semana que vem com as nossas lives de palavra, de oração, mas que hoje a sua mentalidade seja uma mentalidade: perdi isso aqui, não perdi nada, porque estou em Jesus. Agora, longe de Jesus pode haver derrota. Não estou caminhando com Deus, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Aí o mal vem, as pessoas vêm, a profundidade vem, o presente vem, o futuro vem, e você acaba não entendendo nada. Agora nele, paramos no tempo, continuamos trabalhando, buscando, orando, fazendo as nossas tarefas, mas entendendo que somos sempre vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas nessa sexta-feira e você vai ver que alguns resultados vão chegar para aquele amigo, para aquela amiga, para aquela pessoa que está falando assim: poxa, mas eu estou tendo tantas derrotas na minha vida. Mas você está sozinho ou está com Cristo? Se você está sozinho, realmente essas derrotas vão acontecer. Mas se está com Cristo, não existe derrota, porque Ele já nos identificou como mais do que vencedores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.